que está acontecendo nos bastidores da campanha de Flávio Bolsonaro pode ser muito maior do que uma simples dificuldade para formar alianças. Em poucos dias, uma sequência de portas fechadas começou a revelar um problema que nenhum candidato à presidência gostaria de enfrentar tão cedo: a dificuldade de transformar o peso de um sobrenome em apoio político real. E quando partidos que poderiam fortalecer uma candidatura preferem manter distância, a pergunta deixa de ser quem está ao lado de Flávio e passa a ser quem ainda está disposto a apostar nele. É exatamente nesse ponto que começa uma das histórias mais delicadas da disputa de 2026. Flávio Bolsonaro deixou a convenção do PL, realizada em 25 de julho, cercado por símbolos que deveriam transmitir força. Era o lançamento de sua candidatura, o momento em que o partido apresentava oficialmente seu nome para a corrida presidencial e buscava mostrar unidade. Mas, por trás do palanque e das imagens divulgadas, havia uma ausência impossível de ignorar. Lideranças de partidos importantes do chamado Centrão não apareceram. PP, União Brasil e Republicanos ficaram fora daquele momento. Em vez de uma demonstração ampla de apoio partidário, a candidatura contou com a presença simbólica de figuras alinhadas ao campo bolsonarista, incluindo uma mensagem produzida com inteligência artificial atribuída a Jair Bolsonaro e manifestações favoráveis de Javier Milei. Para quem acompanha política, esse detalhe merece atenção porque convenções partidárias são, acima de tudo, demonstrações de força. Não basta apresentar um candidato. É preciso mostrar quem está disposto a dividir o risco, oferecer estrutura, abrir palanques estaduais e colocar suas máquinas políticas em funcionamento. E quando essas lideranças não aparecem, o silêncio também pode ser interpretado como mensagem. Não significa automaticamente rompimento, mas indica que os partidos ainda não enxergam vantagem suficiente em comprometer sua estrutura com aquela candidatura. E é justamente aí que surge o primeiro grande problema de Flávio Bolsonaro. O Centrão não costuma tomar decisões apenas por afinidade ideológica. As escolhas passam por pesquisas, alianças estaduais, distribuição de forças, possibilidade de vitória e, principalmente, pela avaliação de risco. Um partido que decide apoiar um candidato presidencial está apostando parte importante do seu capital político. Se a candidatura cresce, todos podem ganhar. Se afunda, os aliados podem afundar junto. Segundo a narrativa apresentada nos bastidores políticos, Flávio teria cometido outro erro importante ao entrar em choque público com Ciro Nogueira, presidente do PP. A relação ficou ainda mais sensível depois de operações e investigações envolvendo nomes ligados ao caso Vorcaro. O ponto central, segundo as informações que circulavam, é que Flávio teria criticado Ciro publicamente em um momento em que uma postura mais cautelosa poderia preservar a relação. Posteriormente, diante da necessidade de ampliar sua base política, o próprio Flávio teria buscado contato com Ciro em busca de apoio. Essa situação revela uma regra antiga da política. Pontes podem ser construídas rapidamente, mas também podem ser destruídas em poucos minutos. E quando chega a hora de pedir apoio a alguém que foi publicamente criticado, a negociação se torna muito mais difícil. É nesse tipo de ambiente que pequenas divergências deixam de ser apenas problemas pessoais e passam a produzir consequências eleitorais. O problema também teria se ampliado com o União Brasil. Um candidato ao Senado apoiado por Flávio acabou preso, segundo a narrativa original, e a ausência de uma manifestação pública do senador teria sido interpretada por setores do partido como falta de lealdade. Novamente, é importante separar percepção política de comprovação de intenção. O que importa, nesse cenário, é que a relação entre grupos políticos começou a ficar desgastada
justamente quando Flávio mais precisava ampliar sua rede de alianças. E enquanto essas portas começavam a se fechar, outro movimento chamava a atenção. O deputado Nicolas Ferreira teria procurado Romeu Zema para discutir o futuro da disputa presidencial. A mensagem, segundo a narrativa apresentada, teria sido direta. Zema não teria força suficiente para chegar ao segundo turno e deveria considerar uma candidatura ao Senado, onde poderia contar com apoio político. A proposta pode parecer lógica quando analisada apenas pela perspectiva de uma reorganização da direita. Romeu Zema aparece em diferentes levantamentos com percentuais menores que os principais nomes da disputa. Mas existe um efeito colateral nessa estratégia que pode ser decisivo. Quanto mais candidatos permanecem no primeiro turno, mais fragmentado fica o eleitorado. Quanto menos nomes competitivos existem, maior pode ser a concentração dos votos nos candidatos que lideram as pesquisas. É justamente por isso que a eventual saída de Zema não seria necessariamente uma vitória automática para Flávio Bolsonaro. Dependendo de para onde migrassem os votos, outros candidatos poderiam ser beneficiados. E nesse cenário, Luiz Inácio Lula da Silva também poderia receber parte desse eleitorado. Não existe transferência automática de votos. E qualquer estimativa precisa ser tratada com cautela. Mas a lógica eleitoral é clara. Cada candidatura retirada altera a distribuição do eleitorado. E aqui aparece uma ironia política que pode se transformar em um dos principais pontos da eleição. Uma articulação feita dentro da própria direita para tentar concentrar forças pode, dependendo de como os votos forem redistribuídos, acabar favorecendo o principal adversário do grupo. Essa é a questão que começa a incomodar os estrategistas. Nicolas Ferreira estaria tentando fortalecer a direita ou apenas reorganizando um tabuleiro que pode produzir o efeito contrário? A resposta depende dos números, dos acordos e, principalmente, do comportamento dos eleitores. Porque eleitor não é patrimônio de candidato. Quando um nome desiste, seus votos não são transferidos como se fossem uma herança automática. Uma parte pode migrar para outro candidato, outra pode optar por branco ou nulo, outra pode simplesmente deixar de votar. E existe ainda uma segunda dimensão nesse movimento. Enquanto Zema permanece na disputa, ele também divide espaço dentro do eleitorado de direita e pode fazer críticas diretas a Flávio Bolsonaro. Isso significa que a candidatura de Zema não representa apenas uma quantidade de votos. Ela também representa uma voz concorrente dentro do mesmo campo político. Se Zema deixar a corrida, Flávio pode ganhar espaço nesse segmento. Mas Lula também pode ser beneficiado pela redistribuição. É por isso que transformar essa decisão em uma equação simples seria um erro. A eleição brasileira é formada por múltiplos fatores. E uma candidatura aparentemente pequena pode exercer influência muito maior do que seus percentuais indicam. E enquanto essa disputa interna acontecia, outro detalhe aumentava a temperatura nos bastidores. Nicolas Ferreira não teria participado do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. A justificativa apresentada foi relacionada a dificuldades de deslocamento, mas a ausência acabou alimentando especulações políticas. Em uma campanha que precisa demonstrar unidade, cada ausência ganha significado. É nesse ambiente de incerteza que Flávio Bolsonaro precisa enfrentar uma realidade desconfortável. O sobrenome Bolsonaro continua tendo enorme capacidade de mobilização, mas isso não significa que todos os partidos estejam dispostos a colocar sua estrutura eleitoral em jogo. Uma coisa é apoiar uma família politicamente influente. Outra é assumir publicamente uma candidatura presidencial quando as pesquisas, as alianças e os riscos ainda estão sendo avaliados. E esse pode ser apenas o começo do problema. Porque enquanto Flávio tenta entender por que antigos aliados não estão correndo para o seu lado
existe uma segunda frente que pode ser ainda mais complicada. Uma investigação envolvendo recursos públicos, uma emenda parlamentar milionária, o Clube de Regatas Vasco da Gama e questionamentos levantados pela Controladoria Geral da União. É nesse ponto que a história deixa de ser apenas uma disputa de alianças e entra no terreno das explicações, documentos, prestação de contas e dinheiro público. E quando uma campanha presidencial já começa enfrentando dificuldades para formar alianças, qualquer investigação envolvendo recursos públicos pode aumentar ainda mais a pressão política. O próximo capítulo dessa história, portanto, não depende apenas de quem vai apoiar Flávio Bolsonaro. Depende também das respostas que serão apresentadas sobre esse dinheiro, sobre os contratos e sobre os personagens que aparecem conectados a essa operação. E é exatamente aí que o jogo começa a ficar moé. É justamente quando a disputa política parecia concentrada nas alianças que surge o segundo problema, muito mais concreto e difícil de contornar. Segundo a narrativa apresentada nesta matéria, a Controladoria Geral da União passou a analisar a aplicação de uma emenda parlamentar superior a R$ 4 milhões destinada ao Clube de Regatas Vasco da Gama, com recursos que teriam como finalidade o desenvolvimento e a formação de jovens atletas. No papel, o objetivo parece simples e legítimo: colocar dinheiro público em um projeto esportivo capaz de oferecer estrutura e oportunidades para jovens que buscam chegar ao futebol profissional. O problema começa quando a prestação de contas passa a ser examinada em detalhes. É importante deixar uma coisa clara: questionamento de prestação de contas não significa, por si só, comprovação de desvio ou crime. Uma irregularidade administrativa precisa ser esclarecida, investigada e, quando necessário, comprovada pelas autoridades competentes. Mas justamente por isso, os documentos e os esclarecimentos são tão importantes. E, segundo o conteúdo apresentado, a CGU teria encontrado uma série de pontos que levantaram dúvidas sobre a utilização dos recursos. Um dos dados mais chamativos citados na narrativa é a concentração de aproximadamente 93% dos valores já gastos em torno de um único fornecedor pessoa física. Se essa informação estiver confirmada nos documentos oficiais, ela naturalmente exige explicações. Quando uma verba milionária destinada à formação esportiva é concentrada em um único beneficiário, a primeira pergunta é simples: quais produtos ou serviços foram entregues? Por qual valor? Em que quantidade e com quais comprovantes? A questão não é apenas quem recebeu. É também se o fornecedor tinha capacidade compatível com aquilo que estava sendo contratado. Em qualquer utilização de recurso público, a compatibilidade entre o fornecedor, o objeto contratado e os valores pagos é fundamental. Se uma empresa ou pessoa física recebe uma quantia elevada para entregar materiais esportivos, é necessário demonstrar que existia estrutura, atividade econômica compatível, documentação e efetiva entrega dos produtos. E segundo a narrativa original, esse seria justamente um dos pontos de preocupação. O fornecedor citado não teria histórico conhecido de atuação nesse segmento. Novamente, isso não significa automaticamente que exista fraude. Uma pessoa ou empresa pode prestar determinado serviço mesmo sem ser amplamente conhecida. Mas, quando estamos falando de milhões de reais em recursos públicos, a ausência de uma explicação clara aumenta a necessidade de transparência. Outro ponto apresentado é a velocidade dos pagamentos. O contrato teria vigência até maio de 2027, enquanto as notas fiscais mencionadas na narrativa teriam sido emitidas e pagas em aproximadamente 40 dias. Se confirmado, esse intervalo merece uma explicação objetiva. Por que praticamente toda a execução financeira teria ocorrido tão rapidamente se o projeto possuía prazo muito mais longo?
Pode existir uma justificativa administrativa. Pode haver uma estratégia de aquisição previamente planejada. Pode haver necessidades específicas do projeto. Mas justamente por isso, a documentação precisa mostrar o motivo. Quando o dinheiro público é utilizado, não basta dizer que o gasto aconteceu. É preciso demonstrar por que aconteceu daquela maneira. A narrativa também menciona empresas cujas atividades aparentemente não correspondem ao objeto esperado de um projeto de formação esportiva. Entre elas aparece a Spiridon Promoções e Eventos, além da empresa Mr. Eventos, treinamento e agenciamento empresarial. O ponto levantado é que empresas relacionadas a eventos ou agenciamento empresarial teriam aparecido na prestação de contas em funções ligadas à estrutura administrativa e ao fornecimento de materiais. Mais uma vez, a atividade registrada em um CNPJ não é suficiente, sozinha, para provar irregularidade. Empresas podem ampliar ou alterar seus serviços, desde que estejam dentro das regras aplicáveis. Mas, quando existe dinheiro público envolvido, a compatibilidade entre a atividade empresarial e o serviço efetivamente prestado precisa estar documentada. E existe ainda outro ponto apresentado como especialmente sensível. Aproximadamente $3 milhões da verba não estariam, naquele momento da narrativa, devidamente esclarecidos. Se isso realmente consta da documentação analisada, o valor é expressivo demais para ser tratado como um detalhe burocrático. Ao mesmo tempo, a própria narrativa informa que haveria prazo posterior para a prestação de contas. Isso significa que a ausência de uma justificativa completa, em determinado momento, não necessariamente representa desaparecimento definitivo do dinheiro. Recursos públicos podem estar em processo de execução, e prestações de contas possuem etapas e prazos específicos. É exatamente por isso que o acompanhamento do caso precisa ser feito até a conclusão formal. Mas existe um elemento político que torna tudo ainda mais sensível. O nome de Alan Belaciano aparece na narrativa como uma figura ligada à estrutura do Vasco da Gama e próxima politicamente de Flávio Bolsonaro. Se essa relação e as funções atribuídas a ele estiverem devidamente documentadas, ela ajuda a explicar por que a destinação da emenda ganhou tanta atenção. Não porque proximidade política prove qualquer irregularidade, mas porque relações próximas entre agentes públicos e instituições beneficiadas por recursos parlamentares naturalmente exigem transparência reforçada. É aqui que a história se conecta novamente à crise política de Flávio. De um lado, ele precisa convencer PP, União Brasil e republicanos de que sua candidatura possui viabilidade suficiente para receber apoio. Do outro, precisa responder politicamente a questionamentos envolvendo uma emenda milionária destinada a uma instituição com a qual aparecem pessoas próximas de seu círculo político. E existe uma diferença fundamental entre essas duas dificuldades. Uma aliança partidária pode ser reconstruída. Um partido pode mudar de posição. Uma candidatura pode recuperar pontos em uma pesquisa. Um vice pode aparecer na última hora. Mas quando entram em cena documentos públicos, auditorias e prestação de contas, a solução depende de esclarecimentos verificáveis. É por isso que essa investigação, caso avance, pode se tornar um problema muito mais relevante para Flávio Bolsonaro do que uma simples briga entre partidos. E enquanto isso acontece, o cenário eleitoral continua se movimentando. A tentativa de aproximação com Romeu Zema, atribuída a Nicolas Ferreira na narrativa, mostra que existe uma preocupação crescente dentro da direita com a fragmentação do eleitorado. A possível retirada de Zema, porém, não garante automaticamente que seus votos migrariam para Flávio. Essa é uma das grandes armadilhas da matemática eleitoral. Eleitores não pertencem a candidatos. Se Zema desistir,
Seus apoiadores podem escolher Flávio, Lula, outro candidato, votar branco ou nulo, ou simplesmente não comparecer. Por isso, qualquer afirmação sobre uma transferência automática precisa ser tratada como hipótese, não como certeza. E essa incerteza é justamente o que torna a disputa tão imprevisível. Flávio precisa crescer sem perder o eleitorado que já possui. Precisa ampliar alianças sem entregar o controle da própria campanha. Precisa convencer partidos que hoje preferem a neutralidade. Precisa encontrar uma composição de chapa competitiva. E, paralelamente, precisa enfrentar questionamentos que podem aumentar a pressão sobre sua imagem. Enquanto isso, Lula trabalha em um cenário diferente, segundo os números apresentados na narrativa. A matéria cita pesquisa atribuída ao Instituto Meio Ideia, indicando 48,5% de aprovação e vantagem de 8 pontos sobre Flávio em um cenário de segundo turno. Esses números precisam ser considerados dentro da metodologia e do período específico da pesquisa, mas, se confirmados, ajudam a explicar por que partidos do Centrão podem preferir esperar. Na política, esperar também é uma estratégia. Quando um partido declara neutralidade, ele preserva opções. Pode observar as pesquisas, conversar com diferentes grupos, avaliar alianças estaduais e escolher mais adiante o caminho que considera mais vantajoso. Para Flávio, entretanto, cada semana de espera representa um problema adicional. Quanto mais tempo passa sem alianças, mais difícil fica demonstrar força. E quanto mais difícil fica demonstrar força, maior pode ser a resistência de partidos que estão calculando o risco. É um ciclo que pode se alimentar sozinho. A candidatura precisa de alianças para parecer competitiva, mas os partidos querem sinais de competitividade antes de oferecer alianças. E é nesse ponto que a história chega à sua pergunta mais importante. O problema de Flávio Bolsonaro é realmente falta de apoio momentânea, ou existe uma reorganização mais profunda dentro da direita brasileira? Porque se for apenas uma dificuldade passageira, novas pesquisas podem mudar completamente o cenário. Mas se os partidos estiverem realmente procurando alternativas para além do núcleo bolsonarista, a questão passa a ser muito maior do que uma eleição presidencial. Passa a ser uma disputa pelo futuro da própria direita. E talvez seja justamente essa a maior revelação de toda essa história. O maior desafio de Flávio Bolsonaro pode não estar no adversário que aparece do outro lado da urna. Pode estar dentro do próprio campo político, onde antigos aliados estão fazendo contas. Novos nomes estão buscando espaço. E cada decisão começa a definir quem terá força para comandar o próximo capítulo. Agora, a pergunta fica para você. Se estivesse no lugar dos partidos do Centrão, você apostaria em Flávio Bolsonaro neste momento ou esperaria uma alternativa mais competitiva? E se uma candidatura de direita desistisse, para onde você acredita que seus eleitores realmente migrariam? Comente também de qual cidade e estado você está acompanhando esta disputa, porque essa percepção regional pode mostrar como o cenário está sendo enxergado fora de Brasília. Obrigado por acompanhar até aqui. Continue acompanhando os próximos movimentos e assista ao próximo vídeo, porque essa disputa ainda pode mudar bastante antes da definição das chapas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.